Oi gente, sou a Mari Pavan, do Agiliza Lab, que existe para ensinar técnicas básicas de manutenção residencial para mulheres. E hoje a gente vai aprender a tapar e cobrir furos de furadeira na parede. Então, aquela prateleira, aquele quadro, aquele vaso que você tirou da parede, ficou ali o furo, ou quando você vai entregar o AP e ter que deixar a parede retinha, sem nenhum furo, a gente vai aprender como faz isso com gesso. É um conserto que é rápido, barato e bem prático. Vem cá que eu vou te mostrar. Então, para fazer esse reparo, o que você vai precisar? Você vai precisar de gesso em pó, que é o que vai fazer a massa que a gente vai usar para cobrir os furos. Você vai precisar de um potinho de uma colher, pode ser velho mesmo, alguma coisa que você não usa aí, pra gente fazer a mistura. Vai precisar de um pouquinho de água, um rolinho de fita crepe para você proteger o furo e não ficar lixando coisa que a gente não precisa, uma espátula e uma lixa pra massa, tá? É importante dizer que a lixa vermelha, geralmente ela é lixa pra parede, tá? Mas ela vem escrito aqui, ó, tá escrito massa aqui atrás, tá? E vem também um número escrito nela. Essa aqui, ó, é uma 220. Quanto mais alto o número da lixa, menos abrasiva ela é. Ela serve mais para acabamento. Quanto mais baixo o número da lixa, mais grossa ela é, mais abrasiva ela é, tá? Então eu vou usar aqui uma 220, porque eu vou passar só um pouquinho só para dar o acabamento final na parede. Vamos ver como faz. Então, ó, gente, esse é o furo aqui que eu vou tampar na parede, tá? Ajuda muito se você proteger a borda do furo com fita crepe. Por quê? Porque quando a gente aplica o gesso, depois que ele seca, ele forma uma massa, que é justamente a massa que a gente quer que cubra o furo. Só que aí a gente tem que lixar para dar acabamento. Então, se você não protege o furo, você corre o risco de de colocar gesso numa área muito maior. Isso vai te dar muito mais trabalho para lixar, tá? Então, agora que eu já protegi o meu furo, eu vou preparar a massa do gesso. Tem uma coisa muito importante para dizer. O gesso, gente, ele seca muito rápido. Rápido, tipo 2, 3 minutos mesmo. Ele já endurece e fica uma pedrinha de gesso dentro do potinho. Então, o ideal é você deixar todos os seus furos já preparados, né, já protegidos com fita crepe, porque aí você faz a massa do gesso, já pega e já sai aplicando em todos os furos que você precisa. Então, vamos lá. A gente vai pegar o gesso em pó e vai colocar nesse potinho. A medida, gente, ela vai ser determinada pela consistência. O gesso, a gente tem que lembrar que é uma massa que vai cobrir cada um dos furos. Então, ela tem que ser uma massa que não é nem líquida demais, a ponto de eu pegar na colher e ela escorrer, porque a gente vai pegar com a espátula e ela tem que ficar firme para eu conseguir colocar dentro do furo. Mas ela não pode ficar seca demais, a ponto de eu nem conseguir manusear ela, tá? Então, você vai colocando um pouco d'água e vai misturando com a colherinha até chegar na consistência que você quer. Aqui no caso, ela tá líquida demais, ó, ela tá escorrendo. Eu não consigo colocar isso dentro de um furo, então eu coloco mais gesso. Aqui, ó, ela já tem uma consistência que eu consigo trabalhar. Ela não tá escorrendo, ela não tá líquida, mas ela tá maleável o suficiente para eu conseguir colocar no buraco. Então, o que a gente vai fazer? Eu pego a espátula, coloco uma pontinha de gesso aqui no cantinho da espátula e passo lá na parede. Vamos ver como é. Então é isso, eu tô aqui com o meu potinho, vou pegar o gesso com o cantinho da espátula e vou apertar ele lá dentro do furo, tá? Pra a massa entrar mesmo dentro do furo e deixar ela cobertinha. E depois dou um acabamento pra deixar uma folga, ela só um pouquinho altinha, pra depois eu poder vir com a lixa e dar o acabamento. Agora que eu já passei o gesso na parede, no furo, eu vou esperar ele secar. Isso acontece entre 10 a 15 minutos, dependendo da temperatura e da umidade do dia, mas a gente tem que passar a mão nele, ele tem que estar bem seco, igual a parede mesmo, porque aí eu vou tirar a fita crepe e aí com a lixa vermelha para massa, eu vou lixar o que sobrou, o excesso, para dar o acabamento e deixar ele lisinho igual a parede. Importante, se no buraquinho que você quis cobrir tinha uma bucha, que você tinha alguma coisa colocada com um parafuso, você primeiro tira a bucha e depois faz esse conserto. Caso você não consiga tirar a bucha, também tá tudo bem você empurrar ela um pouquinho pra dentro e cobrir o furo com o gesso com a bucha lá dentro mesmo, tá? Então é isso, se passaram mais ou menos uns 20 minutos desde que eu fiz os dois furos, agora eu tô com um pedacinho da massa, da lixa pra massa, eu posso dobrar ela e agora eu vou tirar a fita e vou lixar todo o excesso para deixar ela igualzinha à parede, para dar um acabamento final. Ó, se a gente olhar, dá pra ver que ele tem um buraquinho cinza aqui, tá?
Conforme o gesso vai secando, ele vai ficando exatamente da mesma cor da parede. Eu tenho um outro furo que eu fiz esse conserto ontem. Olha só como ele ficou. Não dá nem pra ver direito, né? Então depois de um tempo ele fica branco, igual a parede, tá? Caso a sua parede fique com uma cor diferente, o que dá pra você fazer é pegar uma pontinha de pincel e fazer um retoque com a cor da sua parede só onde foi o buraquinho do gesso. Então é isso, gente. É um conserto que é fácil, que é rápido, que é barato. Aqui no canal tem outros vídeos sobre como pintar parede também, caso você se anime pra tapar os furos e aproveitar e já pintar sua parede. Então dá pra fazer também com massa corrida ou massa acrílica. Eu particularmente acho o gesso mais fácil, mais rápido, mais fácil de mexer, mas fica aí ao seu critério. Pelo menos você já sabe consertar com gesso se precisar. Então se você gostou desse vídeo, deixa aí um comentário, se inscreve no canal. No Instagram da Agilize também tem um monte de conteúdo legal sobre manutenção residencial. E eu sou a Mari Pavan e ferramenta é sim coisa de mulher.